Olá, pessoal, bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui para dar início a mais uma videoaula. Nesta aula de hoje nós iremos fazer, aqui uma discussão sobre a geopolítica mundial atual, com enfoque ao terrorismo, Essa prática que tem ficado cada vez mais notoriamente a partir do século XX, que a gente então passa a ter aí, como prática, aí o terrorismo, E aí nós iremos, ao longo dessa aula, fazer uma análise com relação a esses aspectos que compreende aí a geopolítica do mundo atual. Geopolítica: identificar a disputa de poder cultural, político e econômico. Entender como se dá a disputa de poder. Identificar quais países é uma grande potência mundial. Esse é o objetivo, ao fazermos a análise da geopolítica, Então, o objetivo da geopolítica, dessa geografia política, é levar em consideração esses três aspectos que eu acabei de falar para vocês, Identificar que é a disputa de poder, entender como que se dá aí essa disputa de poder e identificar qual país é uma grande potência mundial. Esse é um dos principais objetivos, da geopolítica. Os principais motivos dos conflitos, aqui que leva à prática, aqui do terrorismo. As reivindicações nacionalistas, a contestação de fronteiras, instabilidade política, a disputa de área de influência, a religião, as diferenças socioeconômicas, as ações terroristas e os arsenais bélicos. Esses são um dos principais motivos dos conflitos, que desencadeia a prática, ao terror, ao que os geógrafos chamam de terrorismo. Tratado de não proliferação de armas nucleares. O surgimento de armas nucleares, que surgiu aqui em plena Guerra Fria. A limitação do crescimento de armas nucleares. A ratificação do documento por 187 países. Os Estados Unidos, a China, o Reino Unido, a França, a Rússia foram os maiores potências nucleares que se comprometeram a não utilizar nem transferir armas nucleares para outros países, ou mesmo ajudar a adquiri-las. A Coreia do Norte retirou-se do tratado em 2003. A Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte não faziam parte do tratado até 2010. Então, esses são acordos, e tratados feitos aí, para não deixar proliferar, para não deixar, crescer a produção de armas nucleares. Quais seriam as principais consequências do uso de arma nuclear e a prática do terrorismo? Primeiro, são perdas humanas, milhares e milhares de pessoas, morrem aí, inocentes, que não tem nada a ver com os conflitos da prática ao terrorismo. Os danos econômicos, os desequilíbrios acentuados, culturas destruídas, medo e fome espalhados, o aumento do número de órfãos e o surgimento de um exército aqui de refugiados. Essas são um pouquinho das características, de países que estão em constante conflitos bélicos. Política externa dos Estados Unidos. Qual tem sido a política, dos Estados Unidos para com os países, principalmente aqueles, envolvidos em conflitos mundiais ou aqueles supostamente têm o uso de armas nucleares? Na nova ordem mundial, que foi inaugurada no final da Guerra Fria, é comandada pelos interesses dos Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos é considerado aí uma nação intervencionista. A política dos Estados Unidos externa, ela é marcada pela unilateralismo, Ou seja, levar em consideração um único lado, a fim de manter sua supremacia, que os Estados Unidos recusarem-se a ratificar o protocolo de Kyoto,
Retiraram-se da Conferência Mundial contra a Discriminação e o Racismo África do Sul em 2001. Aumentaram o protecionismo comercial de alguns produtos. Lançaram uma ofensiva militar sem a aprovação da ONU. Com a posse de Barack Obama em 2009, a nova política externa dos Estados Unidos aponta para um declínio de unilateralismo por meio de medidas como fechamento de prisões, proibição de torturas e interrogatórios, disponibilidade de diálogo com o país tido como eixo do mal na era Bush. Barack Obama manteve algumas políticas na Agência Internacional dos Estados Unidos, como a manutenção da guerra contra o terrorismo e a presença militar em alguns países. Essa tem sido, então, a política externa dos Estados Unidos, né, aqui ao longo do tempo. E com as últimas duas presidências, né, isso tem se tornado cada vez mais notoriamente. Nós vamos agora novamente falar sobre o 11 de setembro de 2001, fazer aí um pouco, né, dessa revisão, né, para a gente compreender cada vez melhor, né, o que desencadeou o 11 de setembro, né, de 2001, esse atentado que aconteceu em 11 de setembro de 2001. Primeiro, acredita-se que o 11 de setembro aconteceu por causa da doutrina Bush, né, dessa ideia de que ele utilizava da guerra preventiva, né, da guerra, né, aqui para prevenir que não houvesse outros conflitos mundiais, reafirmar o poderio militar do país, abandonar a doutrina reativa, atacar os estados terroristas mediante intervenções militares preventivas. Inclusive, gente, essa foi a doutrina utilizada pelo Bush pós 11 de setembro. Né? Então, pós os atentados 11 de setembro, né, os Estados Unidos lançam, né, aí para essa política, né, do ataque ao terror, né, dessa chamada guerra preventiva. Então, era atacar os estados terroristas mediante intervenções militares preventivas. Definição do eixo do mal. Né? Então, a partir daquele momento, né, 3 grandes nações passam a ser consideradas, né, como eixo do mal, que é a Coreia do Norte, o Irã e o Iraque. Passariam a ser assumidamente inimigos dos Estados Unidos. O Império do Bem versus o Império do Mal. A aprovação de leis de restrição de direitos civis, né, podendo aqui grampear telefones, prender estrangeiros que fossem suspeitos. Fortalecimento de alianças com outros estados para combater o chamado terrorismo, que ficou mais notoriamente, que ficou mais visivelmente a partir do 11 de setembro. Conflitos na Ásia, né, que sem dúvida nenhuma tem se tornado um dos maiores gargalos aqui, né, dos Estados Unidos. Os principais conflitos asiáticos hoje são o Oriente Médio, o Paquistão da Palestina, o problema do petróleo, a questão dos curdos, né, dessa etnia existente nessa região, né, asiática, a crise da Caxemira e a invasão ao Iraque. Então, aqui geograficamente nós temos, né, 1. Sudeste Asiático, 2. Ásia Meridional ou Mundo Indiano, 3. Oriente Médio ou Ásia Menor ou Ásia Branca, ou Oriente Próximo ou Ásia Ocidental, e 4. Ásia, que se destaca no fim do século XX. Ainda como principais conflitos asiáticos, nós podemos ressaltar o problema da Coreia com o Ocidente, né? Aqui a Coreia do Norte, né, é considerada, né, aqui, como eu falei para vocês, inimigo, né, do mundo ocidental. A questão da crise da China e do Tibete. O Tibete, né, que é uma civilização que vive dentro da China, né, luta pela independência, né, devido à exploração econômica dos chineses, a crise do Líbano e a questão do Afeganistão, que recentemente, né, ficou-se mais nítida a crise do Afeganistão, que foi a retomada, né, do Afeganistão aí pelo Talibã. Né, esse golpe dado aí pelo Talibã e a retomada do Afeganistão
pelos talibãs. O Golfo Pérsico, que também é uma região, né, bastante marcada pela crise, pelas crises de paz, né, pelos conflitos de paz, e também por causa do grande interesse, né, aqui da exploração, né, do petróleo nessa região. Uma das mais estratégicas regiões do globo, a área concentra os maiores campos petrolíferos do mundo. Por isso que essa região ela é muito cobiçada pelas várias nações do mundo, né, por ser uma região, né, onde tem os maiores campos de petróleo do mundo. Os países que margeiam têm 35% da produção e cerca de 70% das reservas. O Estreito de Hormuz, através dele é realizada a maior parte do escoamento do petróleo do Golfo. 60% do petróleo consumido pelo Ocidente. Os Emirados Árabes disputam esse território com o Irã. Observe no mapa a localização do estreito identificado conforme a legenda, que é onde vocês estão vendo aqui, bem onde está o número 1, que é o Estreito de Hormuz, né, que é onde é escoado, né, 60% do petróleo que sai do Golfo Pérsico. Também, né, é marcada notadoramente, né, aqui, né, é o conflito entre judeus e palestinos, né, que marca aí, né, conflitos ao longo do século XX e XXI. Direitos históricos versus direitos de fato. Então, essa região, né, os palestinos e judeus disputam, né, historicamente aqui, né, áreas de território. Movimentos sionistas e movimento nacionalista, a aquisição de terras na Palestina, né, é o que marca o conflito de guerra nessa região, né, e a criação do Estado de Israel em 1948 pela ONU. Tudo isso são motivações, né, que levam ao conflito entre judeus e palestinos. O primeiro conflito aconteceu em 1948 e 1949, nessa região, né, da Ásia. O mundo árabe, Egito, Síria e Jordânia, palestinos atacam Israel. Como resultado desses conflitos, verificamos o aumento do território de Israel. A faixa de Gaza, a Cisjordânia, passa por um domínio judeu. O mundo árabe, na sua maioria, alinhou-se com a União Soviética e os israelenses com os Estados Unidos. O Egito ocupou a faixa de Gaza e a Jordânia anexou a Cisjordânia. Então, esse, gente, é um pouquinho da história, né, do conflito entre judeus e palestinos. O segundo conflito acontece, então, em 1956. Um novo ataque a Israel pela comunidade árabe, guerra no Canal de Suez. O motivo seria a nacionalização do Canal de Suez pelo Egito. O terceiro conflito entre Israel, entre judeus e palestinos, né, aconteceu em 1967, Guerra dos 6 Dias. Rumores de que Israel estaria concentrando suas tropas na fronteira da Síria provocou uma ação conjunta contra o Estado judeu. Acontece então uma euforia árabe com o título: Vamos jogar os judeus ao mar. Israel contra-ataca e vence, tomando então os seguintes territórios. Do Egito, aqui, como vocês podem observar no mapa, 1, a faixa de Gaza e 2, a península do Sinai. Da Jordânia, 3, a Cisjordânia e 4, o setor de Jerusalém, que foi anexado integralmente a Israel. E da Síria, né, as colinas de Golã, área das nascentes do Rio Jordão, permitem ter o controle visual do Vale de Ulém, uma das mais ricas áreas agrícolas de Israel. E o quarto conflito, em 1976, que é a Guerra do Yom Kippur, onde houve a tentativa do Egito e da Síria de retomarem os territórios perdidos em 1967, acaba derrotados. Israel passa a sofrer o chamado isolamento diplomático. Em 1987 é Intifada, a Revolta de Pedras. Em 1993, o Acordo de Oslo, né, no qual o extremismo de Israel versus palestinos. Em 1995, Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, foi morto por um judeu ortodoxo.
Em 96, Benjamin Netanyahu assume o cargo de primeiro-ministro de Israel. Em 2001, Ariel Sharon foi eleito o primeiro-ministro de Israel. 2001, dá-se o início da segunda intifada. Hamas e Hezbollah, islâmico, Yasser Arafat criou a Al-Fayat, que transformou-se na OLP. 2004, morte de Yasser Arafat, presidente da Autoridade Nacional Palestina. Mohamed Abbas assume o poder na Palestina. Agora nós vamos falar do conflito, do Iraque, dos conflitos do Iraque. Em 1980, o Iraque invadiu o Irã. Em 1990, o Iraque invadiu o Kuwait e o anexou. Em 91, acontece então uma colisão de países que invade o Iraque, terminando com a sua derrota. Essa região entre Irã e Iraque, gente, ela vem guerreando aí desde os anos 80 por causa da disputa de territórios e por causa do domínio do petróleo, Em 2003, por exemplo, os Estados Unidos invadiu o Iraque e logo derrubou Saddam Hussein do poder. E aí nós temos então forças ocupantes versus rebeldes versus resistência iraquiana. Agora o Irã. Em 1979, o Irã, aqui o clero fundamentalista xiitas, assume o poder, que é considerado aí uma minoria reformista, e passa a compor o chamado Eixo do Mal. Em 2004, anunciou-se o fim do programa nuclear. Em 2006, Bush ameaçou o país, exigindo que se submetesse às inspeções da ONU, do qual foi acusada pelo Ahmadinejad, aqui de ter, de estar produzindo bomba nuclear, mas foi recusado, pelo então presidente da época, não permitindo que os Estados Unidos, entrasse, e fizesse essa inspeção, se realmente de fato existia bomba nuclear. Terras habitadas pelos curdos, em vermelhos no mapa ao lado feito em 1986. Agora nós vamos falar então sobre a questão curda, aqui. O povo curdo luta para a criação de um território. Então, os curdos é uma etnia que vem lutando ao longo do século XX para a criação de um território, um estado somente seu. O Afeganistão, que é inclusive que ficou, mais recentemente, mais nítido o conflito novamente. Predominantemente população muçulmana. Em 1979 sofreu uma invasão dos soviéticos que não conseguiram vitória. Em 95 a milícia talibã conseguiu o poder. Os Estados Unidos, após o 11 de setembro, exigiram que os líderes dos talibãs entregassem a cabeça da Al-Qaeda, que seria, no caso, o chefe da Al-Qaeda aqui, que era o Osama Bin Laden. Tropas lideradas pelos Estados Unidos iniciaram, então, uma ofensiva ao Afeganistão e a caçada, aí pelo Osama Bin Laden. E em 2002, a milícia foi deposta. Então, os Estados Unidos conseguiu derrubar o Talibã do poder. Que agora, recentemente, voltou quase 20 anos, o Talibã deu um golpe novamente e conseguiu, expulsar aí o presidente do país e estabelecer aqui novamente o regime talibã. Agora nós vamos falar sobre a crise da Índia versus Paquistão, o conflito que há entre Índia e Paquistão. Os motivos do conflito, gente, que há entre Índia e Paquistão. Independência da Índia em 1947 da coroa britânica, então em 47 a Índia consegue, a independência aqui, inglesa, dos ingleses. A divisão de dois países, o Paquistão muçulmana e a Índia com a religião hindu. O domínio indiano da Caxemira de maioria muçulmana e a reivindicação de sua posse pelos paquistaneses. Então, a Caxemira, gente, é uma região de muita disputa, entre Índia e Paquistão. Ambos os países disputam aqui o território da Caxemira, tanto o Paquistão quanto a Índia.
Sobre a pressão internacional, os dois países deram início à negociação. Então, de tanto pressionar, né, de tantos países aqui, né, pressionar, abre-se as portas, então, para uma negociação. Agora nós vamos falar do conflito na Rússia. Em 1991, a Chechênia declarou-se independente, formação de um Estado Islâmico. Em 1994, o governo russo invadiu a Chechênia sem êxito. Em 1996, um acordo de paz pôs fim ao conflito. Em 2000, o Kremlin passou a administrar a Chechênia, né, que seria então a sede do poder russo. Em 2004, na Ossétia do Norte, ocorreu um atentado terrorista, né, numa escola, no qual os rebeldes exigiram a retirada das tropas russas da Chechênia. O povo da Ossétia do Sul, né, de origem persa, luta pela independência, pois foi dividido entre Rússia e a Geórgia. E agora nós vamos falar dos conflitos, né, na Europa, 27 de setembro de 2021. Hoje é 27 de setembro. O conflito basco, né? Então essa região é onde discuta um conflito basco. Identidade cultural, busca autonomia política. O ETA, né, que é a Pátria Basca e Liberdade, grupo de tendência socialista e ideia separatista. Guerrilha urbana, o ETA reivindica integração da província de Navarra ao País Basco, saída da região das forças de segurança espanhola, anistia geral para os bascos detidos na Espanha e na França. Em 1998 foi decretado o cessar-fogo. Em 2001, a União Europeia inclui o ETA, que é esse grupo terrorista, né, no grupo da lista das organizações terroristas mundiais. Em 2003, a Batsuna foi decretado ilegal. E em 2004, o ETA declarou-se uma trégua indefinida. Conflitos na Irlanda do Norte. Então, estou fazendo aqui uma conjuntura, análise de conjuntura, gente, dos principais conflitos, né, mundiais que começou aí, né, a partir, né, do século XX e perdura até os dias atuais. A Irlanda do Norte, Ulster, foi invadida por ingleses e escoceses que impuseram o protestantismo e dominaram economicamente os católicos. O norte protestante e o sul católico. No início do século XX, a Irlanda torna-se independente, não ocorrendo o mesmo para Ulster. Em 1960, católicos passaram a exigir o direito de liberdades civis, o que provocou a reação dos protestantes. Os católicos radicalizam com a ativação do IRA, Exército Republicano Irlandês. Nós sozinhos, braços políticos do IRA. Em 1972, tropas britânicas coíbem manifestações de católicos, que ficou conhecida como Domingo Sangrento. Em 1994, o Nós Sozinhos assina então um acordo de paz. Em 98, um acordo de paz, que ficou conhecido como Acordo de Páscoa, foi assinado. Agora nós vamos falar sobre a desintegração da Iugoslávia. O Estado iugoslavo constituía-se de 6 repúblicas e de 2 províncias, a Vojvodina e Kosovo. Liderada pelos comunistas de origem croata, Josip Broz Tito, que defendia a igualdade étnica e nacional. Com a sua morte em 1980, deu início ao enfraquecimento do Estado socialista e permitiu que os conflitos nacionalistas e religiosos retornassem. Em 1989, por meio de eleições livres para presidente da Sérvia, foi eleito Slobodan Milošević, antigo líder do PC iugoslavo, do Partido Comunista Iugoslavo. Aqui nós temos então, né, essa formação aí da Iugoslávia, né, em 2008. Conflitos separatistas na Sérvia. Os conflitos separatistas, gente, são conflitos que querem se separar, né? Uma nação quer se separar da outra. Então há um conflito entre Kosovo e Sérvia. Kosovo, de maioria albanesa e muçulmana, em 1998 luta pela independência, resultou em milhares de refugiados
A ONU e a OTAN entraram no conflito. Em 1999 foi assinado um acordo de paz, atualmente sobre a administração da ONU, né, a Organização das Nações Unidas. Timor-Leste, colônia portuguesa desde 1950. Em 1975 a Indonésia invadiu e o anexou. Timorense versus indonésios. Em 1999 há um plebiscito. Em 2002 o Timor-Leste se torna a independente. A 100, criação de um Estado Islâmico. Aí nós temos então essa região dividida da seguinte forma: 1. O Aceh, 2. Timor-Leste e 3. Indonésia. Tensões no sul da Ásia. O Sri Lanka, né, tem tensões aí por causa de movimento separatista. Minoria tamil luta por uma autonomia na região norte do país. O Nepal, desde 96, né, trava uma guerra civil. Forças rebeldes versus o governo, que é extremamente autoritário. E a região de Mianmar, que em 1989, uma junta militar assumiu o poder de Mianmar. Agora os conflitos na África, né? Quais são os países africanos que passam por conflitos aqui, né? Desde o início do século XX. A Nigéria, país multiétnico. O Hausa, Yorubá e Ibo, que são as principais etnias, né, presentes no país. Movimento separatista objetivando a criação da República de Biafra. Então essa região da Nigéria, né, ela luta, né, com o objetivo de separar aí esses grupos étnicos, né, criando aí, né, países independentes. Ruanda, né, que há conflitos entre os grupos étnicos de Hutu e Tutsi, né, por causa do domínio de terras férteis, né? Então esse grupo étnico presente em Ruanda luta pelo domínio das terras férteis. Somália, grupos políticos armados chamados senhores das guerras versus grupos étnicos, né, que é a grande maioria da população. Serra Leoa passa por uma guerra civil. A Eritreia e Etiópia, questões fronteiriças, disputa terras que dão acesso ao Mar Vermelho. E o Sudão, o norte árabe muçulmano versus o sul negro e cristão, repressão imposta pelo poder central à população de Darfur, domínio de jazidas petrolíferas. Sudão do Sul, o mais novo país, né, surgindo aí, né, no início do século XXI. A região do sul, a região sul do Sudão era referida como Sudão do Sul, uma região autônoma que lutava pela independência política. O processo de independência foi iniciado em 2005, quando o governo sudanês concordou em conceder autonomia à região, com base no Tratado de Naivasha. O tratado foi assinado em 9 de janeiro de 2005. A decisão seria finalizada por meio de um referendo com eleições com eleitores da região. O referendo, né, que seria essa consulta popular, ocorreu no início de 2011, no dia 7 de fevereiro, foi publicado o resultado no qual confirmou a vontade de mais de 98% dos votos favoráveis ao processo de independência aí no Sudão do Sul. Em 9 de julho de 2011, nasce o mais jovem país do mundo, né? O Sudão do Sul, que é considerado então um dos países mais novos surgido recentemente. Agora aqui na América, né, no continente americano, né, os conflitos existentes aqui no continente americano. A Colômbia, né, que trava aí, né, um conflito entre governo e poder militar dos traficantes, que é as Farc e a ELN versus a AUC, a Autodefesa da Colômbia. As milícias estabeleceram aliança com o narcotráfico. O Plano Colômbia destruir a produção da coca. As Farc propôs uma negociação com o governo para dividir o poder. No Haiti, a colônia francesa, tornou-se domínio dos Estados Unidos entre 1915 e 1934, viveu uma ditadura entre 57 e 86. Em 1990, o Jean
B. Aristide foi eleito democraticamente e em seguida deposto. Em 2000, retorna ao poder. Em 2004, renunciou. A ONU, então, envia tropas de paz lideradas pelo Brasil, né, para intervir aqui na política do Haiti. Então, nós temos tropas, né, da ONU com a participação do Brasil desde 2004 nessa região do Haiti. E aí, gente, eu vou terminando, então, essa aula falando da geopolítica mundial, né, e falando desses principais conflitos, né, aqui, étnicos, né, conflitos políticos aí, né, desde o início do século XX até a atualidade, né. E aí eu vou terminando essa aula. Dúvidas vocês poderão me consultar, né, aí ao longo da semana. Fiquem com Deus, até mais e até a próxima aula.